Para o programa de hoje, nós estamos recebendo aqui a doutora Vanessa Mateus. Ela vai conversar daqui a pouquinho com o doutor Henrique Nelson Calandra e também a doutora Marta Geller, mas eu já quero abrir o nosso papo, dando as boas-vindas para a nossa convidada, para a gente falar um pouco, né, sobre a atuação da APAMAGES, ela que é presidente da Associação Paulista de Magistrados, juíza de direito aqui em São Paulo, e tem muitos temas para trazer e compartilhar conosco nesse programa. Tudo bem, doutora Vanessa? Como vai a senhora? Seja bem-vinda aqui ao Linha Direta com a Justiça. Obrigada, Pedro. Aqui me sinto em casa, né? De tantas vezes que eu já compareci ao programa, mas para mim é uma honra, porque é uma conversa sempre de altíssimo nível, com muita gentileza, muita simpatia. É um jornalismo feito de forma muito leal e que vai muito ao encontro dos interesses da população. Então, a gente fala de diversos assuntos aqui, e eu sempre tenho um retorno, uma repercussão muito boa de quando eu venho aqui. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito bem, doutora Vanessa. Vamos começar falando sobre o impacto da pandemia para o juiz, né? Qual é o balanço que pode ser feito desse ano de 2021? Uma situação mais confortável do que no fim do ano passado, quando a senhora também participou conosco aqui. A atividade dos magistrados, claro, foi impactada pela pandemia, audiências online, e nós tivemos a retomada, né, de algumas audiências. Qual que é o balanço que a senhora faz das medidas que foram colocadas à disposição da população para evitar algum tipo de prejuízo, né, maior para a prestação do serviço jurídico, jurisdicional aqui no estado de São Paulo? Pedro, eu faço um balanço muito positivo. Em 2020, apesar, obviamente, de toda essa tristeza que nos cerca, dessas circunstâncias absolutamente desfavoráveis, não era esse o cenário que a gente gostaria de estar atravessando em 2021. A gente achou que em 2021 isso fosse estar superado, e não estava. Mas em 2020, a gente precisou aprender a trabalhar. E eu já estive aqui e falei isso, a gente aprendeu muito rapidamente. O Poder Judiciário arregaçou as mangas e em uma semana estavam todos os magistrados e servidores trabalhando de forma remota. Em 2021, quando a gente achou que as coisas estavam melhorando, mas em março a pandemia recrudesceu e nós voltamos para o 100%, remoto, nós já sabíamos como trabalhar. O tribunal já havia dado um salto nesse sentido, um salto tecnológico, e a gente já sabia como trabalhar. Então, quando a gente faz a comparação dos números de 2021 com 2019, porque 2020 foi uma fase de transição, mas 2019 a gente estava completamente presencial e 2021 a gente estava completamente dentro do cenário pandêmico. Quando a gente faz a comparação entre os números de 2021 e 2019, a gente percebe o salto de qualidade que o Poder Judiciário deu. E não só em produtividade. A gente aumentou a produtividade de primeiro grau, a produtividade de segundo grau, a quantidade de atendimentos, a quantidade de audiências. A gente bateu recorde de audiência num único mês, tudo virtualmente. Custo, economia de custo, de prédio, de consumo, de itens de consumo, de transporte, segurança, uma série de comodidade para os advogados. A gente vê hoje os advogados fazendo sustentação oral, despachando com o juiz, de onde quer que eles estejam. Então, antigamente, um advogado precisava comprar uma passagem de avião, vir do Rio de Janeiro, por exemplo, para São Paulo para despachar 5 minutos com o juiz. Hoje ele loga, o juiz fornece uma senha, ele loga e faz um despacho, como nós estamos falando aqui, olho no olho e muito rapidamente. Então, eu acho que, apesar desse cenário absolutamente desfavorável e negativo que nós vivenciamos, a gente conseguiu fazer uma prestação de serviço de qualidade. E aí eu queria só acrescentar, sem me tornar muito longa a minha resposta, que eu já participei de alguns debates com a OAB sobre essa questão virtual, e a OAB apresenta algumas preocupações que são válidas. Lugares sem internet, não é todo lugar que tem a internet das grandes cidades, advogados sem estrutura, testemunhas sem estrutura para participar de um virtual. Nós não ignoramos essas necessidades, essas dificuldades, mas nós temos a certeza que elas são muito mais fáceis de superar
do que as dificuldades que a gente vivia na época em que o processo era físico. Trazer uma testemunha talvez fosse mais difícil do que fazer que uma testemunha seja ouvida. Outro dia, por exemplo, apareceu na porta do fórum uma testemunha que não podia entrar no fórum porque ela não tinha sido vacinada, e ela falou que não tinha como participar da audiência porque ela não tinha um celular hábil para isso. O oficial de justiça ligou a câmera do seu celular, colocou na frente da testemunha, logou na audiência com o juiz ouviu a testemunha e a audiência foi realizada sem problemas. Então, eu sei que nós temos dificuldades a serem superadas, mas eu tenho certeza que essas dificuldades vão ser muito mais facilmente superadas do que as dificuldades que a gente vivia quando a gente não tinha todo esse aparato tecnológico à nossa disposição. Muito bem, doutora Vanessa Matheus conosco, já estão também aqui posicionados os integrantes do Linha Direta com a Justiça, doutora Marta Geller e doutor Henrique Nelson Calandra. Começar pelas mulheres. Doutora Marta Geller, seja bem-vinda. Obrigada, Pedro. Obrigada, doutora Vanessa. É um prazer estar aqui ao lado de vocês mais uma vez, doutor Calandra, nosso querido doutor Calandra. E eu, Pedro, né, para você também, e os nossos ouvintes que estão aqui para se atualizarem e partilharem conosco essas coisas recentes que estão acontecendo, né, Pedro? Temos aí a PEC dos precatórios, temos vários assuntos importantes na pauta do programa de hoje. E agora eu queria só completar a questão levantada pela doutora Vanessa, relacionada às dificuldades dos advogados, né, com relação à tecnologia, porque a gente teve que realmente se preparar para poder participar de audiências, despachar com juízes, fazer sustentações orais nos tribunais. Realmente facilitou muito a nossa vida, não dá para a gente negar isso. Foi muito bom. Os processos também estão mais ágeis, estão tramitando com mais celeridade, e isso também acarreta maior volume de trabalho para os advogados, sem dúvida, que tem que estar sempre lá verificando os prazos, e a gente vira escravo da tecnologia, isso é uma verdade. Mas, realmente, para o jurisdicionado, foi muito bom. Realmente, se você for colocar o tempo de duração de um processo agora, depois da pandemia, você vê que as sentenças saem mais rápido, os processos já vão para o tribunal com maior rapidez. E a questão da falta de acesso à informática pelos advogados que estão começando na carreira, agora houve uma nova eleição na OAB, a doutora Patrícia Vanzolini vai assumir, e ela se comprometeu com os advogados novos. Então, eu acredito que a OAB vai se munir também de computadores e, enfim, vai poder propiciar a esses advogados o uso de salas nos fóruns, enfim, para poderem, né, nas próprias sedes da OAB regionais, em vários municípios, para poder proporcionar a eles a possibilidade de estarem usando a tecnologia também de forma comunitária, né? Acredito que isso na ASP já vem acontecendo também. A ASP se aparelhou, ela na sede da ASP, tanto no centro como na Alameda Santos, fez com que proporciona aos advogados o uso de salas para fazerem audiência, para receberem clientes, enfim. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade, é isso. Acho que o que veio do lado bom, a gente tem que fazer com que esse lado bom permaneça, né? É isso. Doutor Henrique Nelson Calandra, seja bem-vindo aqui ao Linha Direta com a Justiça. Um prazer tê-lo conosco, doutor Calandra. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, doutora Vanessa Matheus. Eleita agora por um novo período de sacrifício e de luta pela mulher magistrada, por todos nós magistrados, na Associação Paulista dos Magistrados, uma votação muito expressiva de aplauso à sua luta, porque todo esse trabalho é reconhecido, recompensado, e nós não cansamos de aplaudir a Vanessa Matheus por tudo que ela tem feito, mas a minha primeira palavra é de gratidão ao Fernando, que é o marido dela, aos filhos, porque todo esse trabalho
significa renúncia de muitos momentos de convivência com a família. Apesar que ela é mãe exemplar, esposa zelosa, ela reúne todos os atributos. A mulher brasileira é isso. Ela é capaz de ter múltiplas funções e, sobretudo, de ser heroína e protagonista. E pela primeira vez nós vamos ter aqui no estado de São Paulo a Patrícia Vasolini, a primeira mulher a dirigir a associação, a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como a Vanessa foi a primeira mulher a dirigir a Associação Paulista de Magistrados. Homenagear também a Marta Geller, a Vanessa Viduto, que hoje está conosco aí virtualmente, o Francisco Miné, que tantos anos dedicou à advocacia pública, hoje está aí como advogado no setor privado, no setor público também, assessorando a Câmara de Vereadores de São Paulo e outras entidades. Eu acho que nós temos muito a comemorar. E a nossa palavra de gratidão também ao nosso colega, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, que enfrentou os piores momentos da crise sanitária à testa do Tribunal de Justiça, e São Paulo, como sempre, liderando o Brasil em iniciativas pioneiras, no sentido de não descontinuar a prestação de serviço para a nossa população. A justiça brasileira é a testemunha sempre presente, de portas abertas, atendendo a população, e quando não tem jeito, o brasileiro dá jeito para o que não tem jeito. A presidente Vanessa falou do oficial de justiça que emprestou o celular para a testemunha não vacinada para poder participar da audiência. Mas eu queria aqui, em nome de todos nós, apelar mais uma vez àqueles que não se vacinaram para que não entrem nesse conto falso aí de que a vacina faz mal, de que vacinar é perigoso. O perigoso é morrer de Covid. O resto, tudo é enfrentável pela medicina brasileira. Eu que participo do conselho da Unifesp, compartilho com vários cientistas na área de medicina a cadeira que ocupo lá, como conselheiro, depois de aposentado. Queria também dizer a você que o médico brasileiro está à frente da iniciativa do Vacine Já, da pessoa se vacinar e se imunizar. Não vá atrás dessa coisa que não pode tomar vacina, que a vacina é prejudicial, você pode pagar com a vida esse erro. E se a pessoa tem uma doença autoimune, se ela tem uma doença grave, ela deve tomar vacina também, mas sempre orientado por médico. O brasileiro tem mania de dar receita médica à torta e à direita. E quem tem que dar receita médica é o médico. Até o presidente da República fica aí prescrevendo o medicamento. Queria também dizer da nossa alegria de ver a nomeação do André Mendonça para o Supremo, ele que é santista, muita gente aqui é santista, né? Santos está dominando o Brasil, né? O governador do Rio é santista, o prefeito de São Paulo é santista, o André Mendonça, que foi agora para o Supremo, é santista, a Vanessa, não sei se nasceu em Santos, mas foi criada lá, então é santista de coração, né? Paulo Moura, ministro do STJ, santista também, então vocês estão assumindo o comando do Brasil, de São Paulo e do Brasil. Então, apresentar a nossa saudação. O André Mendonça, com todas as críticas que recebeu, sempre foi um advogado aplicado, defendeu o Brasil porque ele não pode sentar na cadeira de ministro do Supremo. E ele vem da mesma cadeira que veio o ministro Dias Toffoli, cuja admissão no Supremo, cuja indicação ao Supremo eu pude defender enquanto presidente da Associação Brasileira de Magistrados, a AMB, dos magistrados brasileiros, porque eu conheci o Dias Toffoli na cadeira de estudante da nossa Universidade de São Paulo. Sempre foi aplicadíssimo, estudioso, e as pessoas sempre acham uma pedra para atirar nele, mas ele
fez uma das melhores gestões à frente da AGU e fez uma das melhores gestões à frente do CNJ e do Supremo. Inclusive, levando para trabalhar junto dele vários colegas de São Paulo, precisamente da nossa Universidade de São Paulo. Eu fico aqui mais uma vez homenageando a nossa Associação Paulista de Magistrados, que está cada dia mais moderna, junto com a AMB. Eu recebi uma premiação aí, a Renata Gil fez questão de gravar um depoimento dizendo da nossa amizade, da nossa relação de tantos anos aí com a AMB, e eu fiquei muito emocionado de ver que a Vanessa e a Renata, a presidente da Associação de São Paulo, a presidente da AMB, foram acolher mulheres em risco de vida do Afeganistão, várias vezes dando plantão no aeroporto para receber essas mulheres que vieram com seus familiares ameaçadas de morte. O movimento das mulheres magistradas mundial conseguiu apoiar essas juízas afegãs, trazê-las para pontos seguros, e elas chegaram no Brasil com apoio de todos nós, juízes brasileiros, de modo particular da Vanessa Matheus, que é a nossa presidente da APAMA, juíza no estado de São Paulo, e da Renata Gil, juíza criminal no Rio de Janeiro. Imagine a posição das nossas colegas afegãs que julgaram, é a mesma coisa que a Renata, que julgou organizações criminosas a vida inteira, de repente o PCC tomasse conta do estado do Rio e ela dependesse deles para viver ou morrer. Então, eu acho que esse gesto, Vanessa, queria agradecer em nome do Movimento Internacional de Juízes, do qual fiz parte um dia, também ao Baroni, que é seu vice-presidente, diretor internacional da AMB, esse gesto maravilhoso dos magistrados e magistradas brasileiros de acolher essas mulheres que, se estivessem no Afeganistão, já uma delas, inclusive, foi executada em praça pública, sem mais nem menos, junto com a família, mas nós conseguimos salvar algumas colegas, trazê-las para o Brasil, com apoio do governo brasileiro, com apoio da AMB, da PAMAGES. Nós estamos tentando reduzir esse drama, essa dor dessas colegas que agora que eram autoridades públicas no Afeganistão e agora são pessoas perseguidas e ameaçadas de morte pelo Talibã. Um gesto desse, só numa época dessa, Pedro, de dezembro, final de ano, hoje é dia de Nossa Senhora Assunção, se eu não me engano, né? Hoje ou ontem, e eu acho que o brasileiro mostra mais uma vez que ele é maior que todas as crises, que todas as dúvidas, que todas as guerras. E a gente só é tudo isso porque nós seguimos de mãos dadas com as nossas colegas magistradas, advogadas, e vem agora a Patrícia Vanzolini para somar com todos nós. Muito bem, doutor Calandra. Doutora Marta, por favor. Parabéns, doutora Vanessa, pela sua reeleição e por essa luta, né, descrita aqui pelo doutor Calandra. Eu queria deixar registrado também, Pedro, que ganhou a eleição, né, para presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, uma mulher também, a desembargadora Marisa Santos, que é minha amiga também, minha colega de estudos no direito social, e quero deixar registrado aqui e a minha homenagem também a ela, que vai assumir a presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito bem. Doutora Vanessa, vamos falar sobre a eleição da PAMAGES, voto eletrônico pela primeira vez, foi isso? Foi, pela primeira vez. Posso deixar, eu comecei a falar da outra vez, ainda não estava aqui com os meus companheiros de bancada, a doutora Marta e o doutor Calandra,
Então é um prazer dividir esse bloco aqui com vocês. Dr. Calandra é sempre muito exagerado nas palavras, é muito gentil. Isso se deve muito mais à nossa amizade do que o meu mérito, mas eu recebo com o coração cheio de alegria. E, doutora Marta, não é a primeira vez que dividimos uma bancada, será um prazer estar aqui junto com a senhora. E eu sou santista, viu, doutor Calandra? Não é de coração, não. Santista de nascimento, de time, de estudo, de faculdade. Só saí de Santos quando a carreira da magistratura me levou para o interior do estado. Mas sou santista, assim, de coração e sangue. Mas a gente fez pela primeira vez a eleição digital aqui na Pamages. A gente não poderia ficar de fora desse movimento, obviamente, que tomou conta de todo, não só do judiciário, como de todas as outras áreas. Era uma pretensão nossa desde os anos anteriores, mas dessa vez a gente conseguiu a parceria com o TRE. Então, o TRE desenvolveu o programa e que a gente pôde utilizar para fazer a nossa eleição. Foi um sucesso a eleição, a gente teve aproximadamente 1.500 votos, embora fosse chapa única, num momento de pandemia. A gente optou por fazer uma campanha muito discreta, mas ele funcionou. E eu tenho certeza que ele vem para ficar. Essa eleição eletrônica vem para ficar, como todas as inovações que a gente teve agora ao longo desses 2 últimos anos distópicos que a gente viveu. Eu fazia aqui na Pamages um encontro cultural, um clube do livro, com os juízes da capital, que é onde tem a maior parte dos juízes. E era presencial. E os colegas do interior reclamavam porque a gente não conseguia fazer no interior, mas eu não tinha público suficiente para isso, para fazer presencial. Quando eram 10 pessoas, 12 pessoas aqui na capital. Quando a gente colocou isso no digital, hoje eu tenho 90, 100 juízes discutindo, sempre uma vez por mês, à noite, clássicos da literatura russa, da literatura brasileira, e foi esse meio tecnológico que nos permitiu reunir dessa forma. Então, a eleição da Pamages foi digital e o digital veio para ficar. Oxalá siga assim por todas as próximas. Quantos juízes votam na eleição da Pamages, doutora Vanessa? Nós somos, ao todo, 3.150 juízes. O índice de abstenção normalmente varia quando tem disputa e quando é chapa única. Quando tem disputa, a gente tem um engajamento maior do que quando é chapa única. Mas a gente teve agora, nessa eleição, ainda sendo chapa única, um número que se aproximou muito do recorde anterior de votos. Então, fiquei muito feliz com o engajamento dos colegas. E vota pelo aplicativo? Legitima, como é que é? Né? A participação dos colegas legitima. Embora não fosse necessário, isso legitima, demonstra que, na verdade, os colegas se importaram com isso e ratificaram esse desejo. Acho que a gente desse mais 2 anos para a gente continuar o trabalho aqui. É verdade, parabéns. E me diz uma coisa, o voto é pelo aplicativo? Como é que é esse sistema eletrônico? Não é aplicativo, é um link. A gente acessa esse link, cadastra uma senha, um link personalizado, como tudo que vem do TRE, tem muita credibilidade, muita segurança, então é um link personalizado, em que só a pessoa que tem o e-mail cadastrado na Pamages consegue acessar, criar ainda uma senha e entrar no sistema de votação online. Doutor Calandra, na tua época não era assim não, né, doutor Calandra? Era bem diferente aí a Não, eleição tinha... na Pamages, né? Eu e o Barra, nós disputamos o Barra, disputava a eleição no MP e eu na Pamages. Então a gente se encontrava por essas estradas, naquela época poeirentas do estado de São Paulo, visitando os colegas, o sapato todo cheio de pó, a cara toda cheia de pó, porque nós visitávamos todas as comarcas do estado de São Paulo para expor o nosso plano de trabalho e pedir voto. E eu fui eleito como desembargador para dirigir. Antes era só desembargador que se elegia, depois não mais. E eu fui eleito tanto para a Pamages como para a AMB. Mas no nosso tempo não existia esse sistema do TRE de voto digital. E eu, nessa eleição, acabei tendo que votar digitalmente, porque eu imaginava que eu poderia estar em São Paulo e, de repente, eu estou aqui na Bahia de Todos os Santos, longe para danar e tendo que votar pela internet.
mas eu votei com muita facilidade. Tive até uma escorregadela lá no modo de votar. As meninas da Secretaria da APAMAS, a Hebe e todas as demais me ajudaram e consegui votar na chapa completa, como é nossa obrigação. E eu queria também cumprimentar o Baroni, que foi eleito vice-presidente, e também o desembargador Baroni, e o meu querido Tiago Massad, que para mim perdeu o pai muito cedo, e eu acabei sendo quase que um pai adotivo do Tiago. Tiago Massad foi eleito o segundo vice-presidente, e o decano lá dos conselheiros, que é o Sebastião Luiz Amorim, um dos mais velhos no conselho, sempre muito querido, o Renzo e tantos outros que participam. Pedro agora não pode mais ser reeleito, mas todos que foram eleitos e reeleitos são colegas extremamente devotados. E esse passo que a nossa presidente Vanessa deu de encarar um sistema digital de votação com todas as dificuldades do tempo de pandemia e mais as dificuldades de nós, né, mais antigos, né? Eu já tenho 76 anos de idade e às vezes tropeço nessas coisas de internet, mas foi uma votação muito expressiva e em todas as páginas, os sites, comentário foi de reeleição da nossa presidente Vanessa Matheus, porque ela formou uma equipe de trabalho maravilhosa e ela própria tem ajudado muito a Associação dos Magistrados Brasileiros a cumprir todas as metas necessárias. Ainda agora a MB enfrentou vários desafios, a reforma administrativa, travestida de reforma administrativa, na realidade pretendem muitas vezes eliminar direitos conquistados pela magistratura ao longo dos anos. Então, onde há juízes independentes, nós podemos dizer que nós temos república, democracia e povo realmente protegido. A justiça não é feita para os poderosos, para o Estado brasileiro. Ela é criada para proteger aqueles que dela necessitam, que somos nós, cidadãos brasileiros. Queria dizer, Pedro, que muitos comentários são feitos nas redes sociais contra o nosso Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal tem dito, não é que o Supremo quer governar no lugar do Executivo, do Legislativo, é que quando o juiz é chamado, ele não pode mandar para o vizinho decidir, ele próprio tem que decidir, e o Supremo tem se manifestado sempre positivamente em favor das liberdades públicas. Às vezes o ministro Alexandre de Moraes parece meio exagerado nas medidas que toma, mas as coisas que ocorreram no Brasil foram extremamente graves. Você imagina pessoas que não se intimidam com a Polícia Federal, não se intimidam com o Exército Brasileiro, se não tiver alguém que passa a mão na caneta e escreve o que tem que escrever, o Brasil vira uma anarquia, vão querer fazer aquilo que fizeram na Colômbia, destruir a Suprema Corte daquele país. Então, crime organizado tem que mudar de endereço, deixar o nosso povo livre, e o Supremo Tribunal e os juízes e juízas brasileiras que são responsáveis por tudo isso. Muitos colegas nossos perderam a vida defendendo a lei e a ordem. Uma delas foi a Patrícia Scioli, no estado do Rio de Janeiro. Patrícia que procurou debelar quadrilhas de milicianos e traficantes e pagou com a vida isso. Mas aquilo que aconteceu com ela não mais irá acontecer, porque nós estamos atentos, vigilantes, para defender nossas juízas e juízes no Brasil. Temos uma presidente santista agora, da terra do Pelé, a nos defender. Eu pensava que era só de coração, Vanessa, eu não sabia que era de nascimento. Então, a minha teoria está completamente certa. Santos está tomando conta do Brasil. Só falta um presidente da República Santista. E é importante também, né, Pedro? Eu queria acrescentar que a OAB, infelizmente, nessa eleição não conseguiu fazer a eleição de forma eletrônica, né? E é importante essa iniciativa de permitir que isso seja
feito dessa forma. Por quê? Porque é um dia normal, um dia de trabalho normal, o dia de eleição. As pessoas nem sempre vão estar perto, próximas do seu local de votação e podendo votar de suas casas antes de sair para uma audiência, por exemplo, em outro município ou em outro bairro. São Paulo trava, né? A cidade de São Paulo trava quando tem eleição da OAB. Então, assim, você permitir que isso seja feito de forma eletrônica, à distância, você está garantindo o exercício, o direito de voto de cada um, né? Porque às vezes nem todos vão poder. Tem pessoas que tiveram que justificar, né? A doutora Vanessa Viduto, que também participa aqui, por exemplo, estava com problema de saúde na família, ela estava num hospital e não pôde votar, ela teve que justificar. Então, assim, e ela deixou, e ela queria exercer esse direito de votar para a presidência da OAB. Então, assim, inúmeras pessoas na mesma situação deixaram de votar. Então, a abstenção, ela diminui muito quando você garante o direito de exercício do voto, o acesso ao voto de todos aqueles que gostariam de participar de um processo democrático, elegendo um representante para um cargo tão importante, né? Como presidente da OAB, presidente da PAMARS, enfim. É isso que eu queria deixar registrado aqui, Pedro. A votação foi eletrônica, né, doutora Marta? Só não foi remota, né? Lá na OAB. Não foi remota. A eletrônica já vem sendo. O que não foi remota. Isso não foi mesmo. E é o que deveria ser, né, Pedro? Porque é o que permite realmente que todos possam votar. Vota do celular, mas vota pelo link seguro, exatamente como a doutora Vanessa Matheus descreveu aqui. Não há risco nenhum. Pode usar o aplicativo do PSDB, né, doutor Calandra? Que esse aí não é muito bom para prévias, né? Esse do Dória é meio complicado, né? Mas eu fiz o primeiro projeto, de apuração eletrônica de votos, né? Lá no tempo que amarrava cachorro com linguiça. Eu e o Luciano Becker da Itautec. E quando nós fizemos a apresentação no TRE, o presidente chamava Juca Santana, poeta, né? Ele levantou no meio da apresentação, falou assim para nós, falou, olha, essa máquina, que era um computador, né? Essa máquina que vocês querem fazer para apurar a eleição, vocês vão morrer, vocês dois, você e esse alemãozinho aí vão ser mortos logo na primeira hora, porque ninguém vai acreditar que essa máquina não vai estar já com o resultado dentro dela para fraudar a eleição. Mas é isso, Pedro. Grandes lembranças. Queria só um espacinho para cumprimentar a Marisa Santos, a atual presidente do TRF. Não sabia ainda da eleição, Vanessa. E não sei se é santista também, né? Mas deve ser. E a Marisa foi a primeira juíza a coordenar, encaminhar, implantar o Fórum Social no TRF da Terceira Região. Então, é uma pioneira, além de presidente do TRF, é uma pioneira nas iniciativas sociais de melhor atender a todos os jurisdicionados da Justiça Federal. Doutora Vanessa, deixa eu te perguntar sobre a sua expectativa e agora os desafios, né, para o ano que vem à frente da APAMAGES. O que a senhora tem de propostas, tem de ideias aí daqui para frente para implantar, para a valorização da carreira dos magistrados no estado de São Paulo? Pedro, eu acredito sinceramente que a gente deve esse ano retomar os encontros presenciais. Eu acho que um dos principais pontos que a gente precisa abordar para que as pessoas entendam o Poder Judiciário, as pessoas não entendem e não avaliam bem aquilo que elas não conhecem. E as pessoas não conhecem efetivamente o Poder Judiciário. Eu acredito que para as pessoas conhecerem o Judiciário, a gente precisa e manter constante diálogo com a imprensa, conversar com a imprensa, estar na mídia, apresentar o que é o Poder Judiciário, o que os magistrados fazem. A gente fez uma pesquisa na APAMAGES em que a gente questionou a população paulista qual era a avaliação que ela tinha do Poder Judiciário. E ela muda muito entre os usuários e os não usuários. As pessoas que nunca utilizaram o Poder Judiciário
falaram que só o conhecem por conta das notícias que saem sobre os tribunais superiores na imprensa. E essas pessoas é um nível menor de confiança no Poder Judiciário. Já as pessoas que se utilizaram do Poder Judiciário, que conhecem o Poder Judiciário, avaliaram o Judiciário de uma forma muito melhor que aquelas que não conhecem. Então, o meu objetivo é, primeiro, tornar o Poder Judiciário conhecido, falar a língua da população, nos tornar conhecidos para a população, para que eles saibam o que efetivamente nós fazemos, e desmistificar a quantidade de absurdos e de mentiras que a gente vê veiculados à torta e à direita. Ultimamente voltaram a publicar um card dizendo que o Poder Judiciário é o judiciário mais caro do mundo. É uma informação, no mínimo desonesta, porque quando a gente vai comparar duas coisas, a gente tem que comparar coisas semelhantes. A gente não pode pegar os números absolutos do Poder Judiciário no Brasil e dizer que ele é o Poder Judiciário mais caro no mundo. A gente tem que pegar esse número e dividir pelo número de processos, dividir pelo número de juízes, dividir pelo número de litigantes. Nenhum juiz no mundo, julga o mesmo número de processos que o juiz brasileiro. Nenhum juiz no mundo. Nenhum juiz no mundo tem a mesma produtividade do juiz brasileiro. Eu acho que nenhuma sociedade no mundo é mais litigante que a nossa sociedade. Nenhum tribunal do mundo tem mais número de processos do que o tribunal brasileiro. Então, a gente não pode fazer uma afirmação desonesta dizendo que o Poder Judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Não é. Para a gente saber efetivamente o custo do Poder Judiciário, a gente tem que saber quanto custa cada processo e quanto isso custa para a população. Porque nós somos um país em que optamos, e eu não estou fazendo uma crítica, essa opção foi uma opção do legislador, mas nós optamos por dar justiça de forma gratuita para a população, que não tem condição de arcar. E a população que tem também, eventualmente, ainda se vale disso nos juizados, por exemplo, que eles não têm custo. Então, se nós optamos por dar justiça gratuita para a população, a justiça é um bem caro. Nós optamos por dá-la gratuitamente, nós temos que arcar com esse custo. Então, para você entrar com uma ação, por exemplo, nos Estados Unidos, você gasta muito dinheiro, porque o custo da justiça é muito alto. No Brasil, não. Então, essa é uma opção do legislador. E a gente precisa desmistificar essa afirmação perante a população, porque ela não é justa e ela não é verdadeira. É uma opção e uma necessidade, né? Porque você não pode excluir ao pobre o acesso à justiça, né? Ela é mais do que uma opção. A nossa Constituição desenha isso. Todos são iguais perante a lei, todos têm direito ao acesso à justiça. E se eu não posso pagar, então esse acesso vai ser garantido de forma gratuita. Então, é uma opção dentro do nosso ordenamento jurídico, começando lá com a Constituição Federal, que prevê dessa forma. E mais, né, doutora Vanessa, os entes públicos, as autarquias públicas... Não, que as autarquias públicas, os entes públicos são os maiores, aparecem em maior número de processos como réus, porque o serviço público é prestado de forma precária, errada, né, negando o acesso aos direitos, né, benefícios, por exemplo, na minha área de previdência, você vê lá, o INSS bate recorde de processos na Justiça Federal em todo o país, né, do Oiapoque ao Chuí. Então, realmente... se custa caro, se tem muita demanda, tem que ter maior número de juízes, a prestação jurisdicional tem que ser garantida e vai custar caro mesmo, com certeza. Exatamente, o Estado é o nosso maior demandante, é o nosso maior litigante. E é quem arca com o custo dessa justiça. Exatamente, nós optamos por dar acesso à população e foi o que eu falei no começo, isso não é uma crítica, não. Nós optamos por dar justiça gratuita a toda a população que dela necessita, mas nós temos um custo a arcar. E, de fato, o Estado hoje é o maior litigante. O Centro de Inteligência aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo fez uma análise recente com as ações contra o Detran. Elas aumentaram enormemente nos últimos anos. Se eu não me engano, eu não tenho aqui os números comigo, mas se eu não me engano foram 50 mil ações distribuídas. Grande parte delas mediante justiça gratuita. Cada ação pede no máximo R$2.000. O custo do bem da vida perseguido é de aproximadamente R$2.000. O processo custa o dobro disso. Então nós gastamos
em 50 mil processos, um valor enorme para cada processo, em que o bem perseguido é muito inferior. Então é óbvio que isso tudo precisa ser repensado, mas não é dizendo que nós somos a justiça mais cara que isso vai ser resolvido. É racionalizando a utilização dessa justiça. Doutora Vanessa Matheus, pois não, doutor Calandra? Um aspecto importante é que no Brasil, o Estado brasileiro, a União, estados e municípios e autarquias, eles entram na justiça como réu, como autor, não pagando absolutamente nada. Então, uma justiça que trabalha de graça para o Estado só pode ser cara. Mas é cara por quê? Porque aquele que tem poder para pagar e que deveria pagar até para evitar que ele fosse um demandante habitual, ele não paga nada. Então, são milhões de ações em matéria previdenciária que o particular tem que bater as portas da Justiça Federal e da Justiça Estadual para reclamar um benefício que não é benefício, é direito que deveria ser reconhecido. Ou seja, se parte do pressuposto que todo aquele que reclama um benefício previdenciário, para usar o rótulo legal, até o legislador brasileiro devia mudar esse rótulo para outro tipo de nomenclatura, porque parece que é uma coisa dada, assim, Deus dará, e não é, teria que ser visto isso. Queria homenagear também a nossa Defensoria Pública, de norte a sul. Isso existe há décadas e presta um excelente serviço. Tem gente que tem medo de ir para a Defensoria achando que vai ser mal atendido. A Defensoria, quem passa num concurso para defensor público pode passar com a mesma facilidade num concurso para juiz ou promotor, ou para delegado. São as carreiras jurídicas, né? O que faz cada um, a sua opção é a sua vocação. E queria também destacar, a propósito do que disse a minha querida presidente Vanessa Matheus, que ao tempo em que eu estava assessorando o presidente do tribunal, Francis Davis, os nossos servidores traziam pipoca na marmita que não tinham dinheiro para pôr alimentação dentro da marmita para vir trabalhar. E nós conseguimos resgatar a dignidade salarial dos nossos servidores, em primeiro lugar, e também dos magistrados, cujo salário nós não conseguimos segurar a pessoa como juiz. Dezenas de pessoas largaram a magistratura porque não aguentavam sustentar uma família com salário de juiz ou de promotor. Então, não é que a justiça brasileira é cara. O que é clara é a falta de aplicação de critérios matemáticos corretos e de acabar com essa isenção indevida para o poder público, a estimular o poder público a demandar contra Deus e o mundo, porque demanda sem pagar absolutamente nada. E o particular, que não é beneficiário da justiça gratuita, ele tem que encarar todos os custos para propor uma ação judicial, às vezes para reclamar do próprio Estado o resgate de um direito violado. É isso, Pedro. Eu acho que a justiça Pedro, outra brasileira... questão que eu queria colocar, antes da gente terminar esse bloco, então, e aproveitar a participação aqui da magistratura, é a questão da PEC dos precatórios. Ela tira a credibilidade, né, do Poder Judiciário também, na medida em que você luta contra o governo, ganha um direito a receber valores que deveriam ter sido pagos a você. Isso eu estou falando de benefícios alimentares, né, previdenciários, que deveriam ter sido pagos para você no tempo certo e não foram, e você foi à justiça, a justiça deu esse título para você porque você é seu direito, e aí vem um projeto de emenda constitucional para parcelar isso, para te pagar, perder de vista. Então, eu queria deixar registrado, Pedro, que foi uma vitória agora o fato de fatiarem essa PEC, e eles permitiram agora uma coisa também que é grave, né? Mas permitiram, que é a questão do orçamento. Essa PEC aprovada agora, isso que eu queria deixar registrado, ela, da forma como ela foi, ela tirou os precatórios ali da questão. Isso vai ser votado a semana que vem, agora pela Câmara. Mas, do jeito que foi aprovado o texto, e agora acabei de ler antes do programa,
ele deixou os precatórios de fora, deu uma carta, um crédito, a mais para o governo pagar o Auxílio Brasil. Então, a questão do Auxílio Brasil está resolvida e a gente espera que o Senado não aprove essa questão de parcelar precatórios alimentares, porque vai ser muito ruim para a credibilidade da justiça, né? Isso você perde, porque a pessoa vai, eu vou brigar para quê? Eu não vou receber mesmo, eles não vão me pagar, vai ser parcelado, vou morrer sem receber. Então, a pessoa fica com essa sensação, né, de que não vai receber um valor que é devido. É isso que eu queria deixar registrado aqui. A luta continua. O IBDP, a doutora Adriane Bramante, toda a Comissão de Direito Previdenciário aqui de São Paulo e de todos os estados, com certeza, estão à frente aí, fazendo um corpo a corpo, agora na Câmara, fizeram no Senado, agora vão fazer na Câmara dos Deputados, para a gente ver se consegue garantir, a gente garantiu os precatórios de 2022, mas garantir que os outros precatórios que vão ser expedidos nesses processos, que duram, tem processos meus de 2005, 2003, que ainda não foram resolvidos, estão sendo agora. E aí, às vezes, a pessoa, por algum motivo, morre um, morre outro, até habilitar todo mundo, esse precatório tem que ser expedido até o meio do ano para ele ser pago no exercício financeiro seguinte. Então, os precatórios de 2023 em diante, eles precisam, sim, de atenção das pessoas que a gente elegeu, né? Os senadores, os deputados, são eles que estão ali na linha de frente e que vão permitir ou não esse parcelamento. Então, a gente deixa registrado aqui que nós estamos brigando por vocês, né? Estamos brigando e fazendo esse corpo a corpo para garantir que isso não seja possível, esse parcelamento. Doutora Vanessa, por favor, o poder da síntese aí na sua despedida, o doutor Calandra também, para a gente poder passar para o próximo bloco. A gente já estourou o tempo desse primeiro bloco, mas claro que com muita produtividade aqui no debate, por isso deixamos correr. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se não nos falarmos aí, boas festas de fim de ano. Ano que vem, contamos com a sua participação aqui no programa, doutora Vanessa. Obrigada, Pedro. Estarei aqui no ano que vem, voltando a falar sobre o Poder Judiciário. Sempre muito bem-vinda nessa casa, fico muito feliz de vir aqui. Agradeço demais a companhia do Dr. Calandra e da doutora Marta Geller, que enriquecem demais esse debate. Obrigada pela oportunidade de falarmos com os ouvintes aqui da rádio. Doutor Calandra, direto da Bahia, hein? Olha só o solzão lá, o coqueiro atrás do doutor Calandra. Essa vida boa, hein, doutor Calandra? Diga uma coisa para mim, quantos graus está fazendo hoje na Bahia aí, doutor Calandra? Aqui deve estar uns 30, mais ou menos, mas está nublado o tempo, não tá solzão. Não está sol? Tava aparecendo sol. Não, está mais ou menos. Tá mais ou menos. Na Bahia, até sem sol é bom, né, doutor Calandra? Bahia, terra do axé. Mas eu queria, Pedro, que nesses momentos de despedida, em primeiro lugar, homenagear o presidente da Band, João Carlos Saad, agradecer a ele esse espaço que nos concede, homenagear o Mitre, que é o nosso diretor de jornalismo, tantos anos caminhando juntos, nosso diretor do setor de rádio da Band, que é a Thaís, também mandar um abraço a ela, ao Ricardo Maíra Naf, nosso novo presidente do TJ, desejar que o axé da Bahia e Deus de todos aqui da Bahia possa estar abençoando a chegada dele em 2022 à presidência do TJ. Também agradecer a você, Pedro Campos, que tem sido o jornalista que dirige o nosso programa, a Marta Geller, ao nosso querido Miné, que foi defensor público muitos anos da sua vida, procurador de Estado, ao general Tomás, irmão do Miné, o comandante do Sudeste, filho do meu primeiro professor de português da vida, professor Clibas, tanto o Miné como o general Tomás. Você vê que não é só santista que chega em lugar importante, né, Vanessa? Um grande abraço a todos, e se não falarmos de novo, um ótimo Natal e Ano Novo a todos nós, e que as bênçãos de Deus estejam na casa da Marta, da Vanessa, e de cada um dos integrantes da nossa equipe, o Mamone, a nossa
equipe técnica aí que nos ajuda. Obrigado, Pedro. Um abraço. Valeu, doutor Calandra. A doutora Marta, não vou me despedir. Ela fica com a gente aqui, ela toma uma água rapidinho, intervalo, na volta, o segundo bloco do programa.